Aleluia. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico muito feliz porque se os irmãos estão prestando atenção, o Senhor está falando desde o começo do culto. Então, que a semente que for lançada aqui, que encontre terra fértil no seu coração. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. Versículo 20, que diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Palavra conhecida dos irmãos. Já tive a oportunidade de falar sobre ela, mas o Senhor é bom e a sua palavra se renova cada dia também nas nossas vidas. Que Ele diz: o pão de cada dia, Ele nos dá hoje. E esse foi o pão que o Senhor me deu para o dia de hoje, que eu reparto aqui com os meus irmãos. Amém? Então, aqui, que o Senhor ministrou do meu coração, foi sobre fé. Como o pastor já no começo do culto falou isso. Então, aqui a fé. Esse povo, que ainda é um povo carnal, que ainda cocheavam entre dois pensamentos, era um povo dividido, como não é diferente nos dias de hoje. E aqui, o profeta Elias foi usado pelo Senhor para que verdadeiramente eles vissem a glória de Deus, porque eles precisavam ver para crer. Louvado seja o Senhor, que hoje nós não precisamos mais disso, porque nós vivemos pela fé e não pelos que vemos. Mas assim o Senhor ministrou na vida deste povo e é para a nossa vida também. Porque os dias maus estão aí e a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. Amém? Diz assim, versículo 22. Então disse Elias a esse povo: só eu fiquei como profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: essa é boa esta palavra. Amém? Eu estou com a garganta meio ruim, irmãos, me desculpe, viu? Que fogo, irmãos. Como a palavra do Senhor é um testamento e o velho é sombra do novo, a palavra do Senhor nunca volta vazia antes de cumprir o propósito. E mesmo aqui, no Velho Testamento, o fogo era que conduzia todas as coisas. Não só em Pentecostes, mas também o Espírito Santo do Senhor, que pairava sobre todo lugar aqui também. Então, aqui o fogo era a resposta. O fogo que consome toda incredulidade, o fogo que consome todo o mal, diante do altar do Senhor que somos nós. A Israel de Deus. E é sobre isso que eu vou ministrar nesta noite. Aleluia. 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha sido feito.
Aqui eles oravam por um Deus por quase 6 horas, ininterruptas, por um Deus que não tinha boca, um Deus que não tinha olhos, diferente do Deus que nós servimos. O Deus vivo, que fala conosco pela sua palavra, que fala no nosso espírito e que é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E tira toda a religiosidade e toda a idolatria no nosso coração quando nos firmamos nele. Amém? 22. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? Como já foi dito, o nosso Senhor trabalha até hoje e não dorme. Aleluia, Jesus. 28. E eles clamavam a grandes vozes e retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Quando se serve a religiosidade, a ídolos, é essa vida que é transformada, uma vida de sacrifício, onde aqui muitos até, como diz aqui, se cortavam com facas até chegar ao sangue. E não é essa vida que o filho, aleluias, e não é esta vida que o nosso Pai escolheu para os seus filhos. E sim que nós vivemos debaixo da proteção dele, porque ele já cumpriu todas as coisas na cruz do Calvário, para nos dar vida em abundância, na graça dele derramada sobre nós. Amém? 29. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares. Se oferecesse, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É isso que a religião muitas vezes faz, oferece oferendas, coisas para deuses que não vai resolver nada na sua vida. São deuses pagãos criados pelo homem, ao qual o Senhor abomina, que ele é o único Deus, o único que deve ser adorado, o único ao qual nós não devemos nos prostrar e é o único que cuida da nossa vida. Aleluia, Jesus. 30. Então Elias disse a todo o povo, aleluias, Deus de glória, chegai-vos a mim. Aqui o irmão, oh Deus de glória. Aqui sim o Senhor ministrou no meu coração, irmãos. Elias, como uma configuração de Jesus, para nós podermos entender no mais profundo desses versículos que virão agora à frente. Foi aqui que o Senhor conversou diferente comigo. Aleluia, Jesus. 30. Então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Esse se achegar, irmãos, é como Jesus diz na sua palavra no nosso coração, que nós devemos chegar a ele para que ele venha se chegar a nós. Aleluia, Jesus. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aqui reparar o altar, irmãos. Reparar o altar é você se analisar todos os dias como que você está na presença do Senhor. Que sacrifícios agradáveis ao Senhor você está oferecendo. E aqui o altar quebrado é aquele altar sem fé. Aquele altar que onde sem fé não agrada a Deus e o fogo não desce. O altar que é cheio de idolatria, o altar que é cheio de religiosidade, é um altar quebrado perante o Senhor. E nada que é feito
segundo a vontade do homem, o Senhor não responde, mas sim debaixo do sangue de Cristo Jesus. Amém? 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos filhos, das tribos dos filhos. Irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Amém, pastor? Pai querido, Santo Rei da Glória, eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai. E por isso, no teu nome santo e poderoso, Senhor, e toda autoridade que o Senhor me deu, Senhor, nos céus e na terra, segundo a tua palavra, Pai. Eu repreendo agora tudo que não provém de ti, Pai querido e santo. Ô, Pai Santo, põe os teus anjos nessa porta, se necessário for, Senhor. Derrama a tua Shekinah de glória desse lugar, Senhor. E conforme tu diz na tua palavra, Senhor, que ela tenha livre curso, Senhor, para que ela possa frutificar no coração dos teus filhos, Senhor. E primeiramente no meu coração, que o Senhor já ministrou, Senhor. Usa-me conforme o teu poder e glória, Senhor. E que tudo o teu nome venha a ser glorificado neste lugar, Senhor. Tira todo impedimento e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a ti, Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Amém, Senhor. Então, o altar quebrado, irmãos. O altar sem fé, o altar do jeito que o Senhor não pode operar. 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Aqui as 12 pedras, irmãos, representam o evangelho dos apóstolos. Aqui Elias representa o homem espiritual, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo. Então o Senhor fala, e falou com Elias, porque ele era Israel, transformado no Espírito, para honra e glória, para servir o Senhor. Amém? Vou ler de novo, irmãos. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Homem espiritual, homem transformado, porque ouvia e obedecia a voz do Senhor. Aleluia. 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Aqui a lenha representa tudo que não provém do Senhor no altar dele. O bezerro em pedaços representa o Jesus crucificado por nós. Aleluias. A qual cada gota de sangue é a que nos lava hoje. É a nossa porção. Aleluias. E a lenha sobre ele, porque ele é sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. 34. Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Enchei 4 cântaros. Aqui encher com água. Em primeiro lugar, porque naquele tempo ainda estava 3 anos sem chover. Então a água era uma coisa preciosíssima neste lugar. E aqui trazendo para nós, a água derramada é sempre o melhor de nós para o Senhor. A nossa melhor porção. Quando derramamos a nossa melhor porção, o Senhor nos enche do seu Espírito Santo. Oh, glória a Deus poderoso. Sobre o holocausto que somos nós, sobre a lenha que é aquilo que nos limpa, porque o fogo queima, e fazer segunda e terceira vez, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1, que é a nossa água do batismo que nos liberta de tudo. Aleluia, Deus de glória. Oh, Deus poderoso. 35. De maneira que a água corria ao redor, porque a palavra do Senhor é a nossa espada, é a palavra do Senhor que nos guarda, é a espada do Espírito, é a palavra rema, é ela que está aos nossos derredor representando esta água aqui,
Deus de glória, aleluias. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E sucedeu, pois, que se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Amém? Transformação. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que conforme tua palavra fiz todas estas coisas. Aleluias. O homem espiritual, Israel de Deus, transformado pela palavra, cercado pela palavra rema, que é a espada do Espírito para combater toda a hoste da maldade, nos cerca. Quando nós buscamos, somos servos do Senhor, colocamos eles em primeiro lugar na nossa vida e sempre oferecemos o nosso tudo para Ele. Aleluias. Deus poderoso. Aleluias. É espírito, alma e corpo. O Senhor nos comprou, somos dele. Então Ele não quer nem mais nem menos. É tudo. Que o Senhor ou é ou não é. O que passa daí é do maligno. Aleluia, Jesus. Deus de glória. 37. Respondeu-me, Senhor. Responde-me. Aqui ele estava orando, irmãos. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aqui a oração é o único meio de nós falarmos com Deus. E aquele, como servo obediente, pediu uma resposta do Senhor, para que todos conhecessem o Deus que ele servia. Aleluias. E fizeste tornar o seu coração para trás, porque Ele é soberano, e Ele é poderoso, e Ele é fiel, e Ele não perde o controle de nada. Tudo está no domínio do Senhor, mas muitos precisam ver para crer. Aleluias. Então, caiu fogo do Senhor. Caiu, irmãos. Oração poderosa, como o pastor ministrou aqui. Esse cair é a unção, irmãos, que é liberada para o servo de Deus para cumprir os propósitos do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh, glória. O que o Senhor ministrou aqui? Aleluias. Deus poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Aqui o Senhor ministrou no meu coração, quando esse fogo cai, a unção é dele. Então só ele aparece, só ele fica, porque você é conduzido por ele. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Como diz em Isaías 45, 18. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o poder, a glória e todas as coisas no céu, na terra e debaixo daquela, é dele, por ele e para ele. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Vamos, irmãos, em nome de Jesus. A mim já encerrando. Para o livro de Romanos 12. Aleluias. Romanos 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, que aqui nos ensina a viver pela fé e admirar a grandeza do Senhor, que sino de adoração, que está aqui no versículo, no capítulo acima, os irmãos leiam, que é muito lindo. Aliás, foi o que eu acabei de ministrar, o 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a ti, Espírito Santo. Capítulo 12. A consagração a Deus. Hoje, nos dias de hoje, como Israel de Deus que somos nós. Aqui Paulo ministra nesta carta.
maravilhosa que serve muito e muito e muito para aquele que é servo do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, a compaixão dele com as nossas vidas, por a sua graça derramada, esse favor imerecido por nossas vidas, que apesar de todos os nossos defeitos, nos ame e sempre nos amou, aleluias. Oh, glória. Que apresenteis vosso corpo como Israel de Deus. Aqui esse corpo se refere ao corpo espiritual, irmãos. Porque sangue e carne não habitam o reino de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é vivo. E o Espírito de Deus fala diretamente com o nosso espírito. E a nossa carne, ela é morta. Porque a nossa carne não tem nada do Senhor. E a nossa carne nunca vai ser convertida. Que a gente traz isso de Adão. Mas pela graça do Senhor, nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória, segundo o poder dele em nossa vida. Aleluias. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Adorar no Espírito. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como a missionária já ministrou aqui hoje sobre isso. Aleluias. O culto racional é você saber a quem você está cultuando. É você saber quem é Deus na sua vida. Aleluias. E racional por quê? Porque é espiritual, irmãos. Como disse, as coisas de Deus devem ser entendidas no Espírito, não na nossa razão humana, mas de acordo com o Espírito Santo que fala no nosso coração. Porque não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o entendimento é andar debaixo da palavra do Senhor. Para termos mente de Cristo, para entender o que o Espírito Santo quer nas nossas vidas. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim, no Espírito, que nós vamos entender o que o Senhor quer da nossa vida. Por que nos separou, por que somos teu povo eleito, os nossos dons, o nosso ministério, o porquê de estarmos na presença dEle. Aleluias. Então são coisas que são entendidas só no Espírito. Aleluias. 1 Pedro 2:2. Deus de glória, poderoso. Aleluia, Jesus. Primeira Pedro 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça, paz vos sejam multiplicadas. Aleluias. Somos eleitos do Senhor com a presciência dEle. Então você já foi separado desde o ventre para ser servo e ser filho do Senhor. Aleluias. Oh, isso é maravilhoso, irmãos. Oh, glória, aleluias. 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Aleluia. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo.
Essa palavra é para nós hoje, irmãos. A esperança da salvação para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o único Deus, o único Salvador, e só Ele pode levar salvação. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é a nossa vida. Aleluias. Se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, no qual não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor poderoso, louvada seja a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Então nós somos como Elias nesta caminhada, irmãos. Elias era homem sujeito a sentimentos, era sujeito a paixões, mas ele era temente e era cheio de fé. Porque mesmo quando ele foi para aquela caverna, ele não esmureceu. O Senhor entrou com providência. Quando ele foi naquele ribeiro de Querité, onde ele foi sustentado por corvos. Então, mesmo diante de adversidade, o Senhor nunca abandona os seus filhos. Ele levou pão e levou carne, porque era o que ele precisava naquele momento. Que o Senhor dá a cada um de nós o que nós necessitamos na nossa vida espiritual para frutificar para Ele. Foi sustentado também pela viúva de Serepta, com farinha e com azeite. Ali já estava se firmando mais e já estava se construindo a palavra dentro dele, se edificando, e o azeite do Senhor estava fluindo cada vez mais na vida dele, com milagres, onde ele ressuscita aquele filho da viúva. Os irmãos conhecem a história. E no terceiro, no Monte Carmelo, onde caiu o fogo do Espírito Santo. É esse estágio que a gente tem que buscar de fé, onde a nossa fé, só de ouvir e ser sensível à palavra do Senhor, onde Ele nos enche, e nós vivemos não mais por nós e nem na dependência de ninguém, só na dependência dEle e da palavra de Deus. Aleluias. Então, em nome de Jesus, que essa verdadeira intimidade com o Senhor, cada vez mais que nós busquemos, que viemos fluir no nosso coração, para que caia fogo do céu nas nossas cabeças, para nós cumprirmos os propósitos do Senhor e o nome dele ser glorificado. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.